Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo é uma atualização barra uma resposta àquele vídeo que eu fiz sobre o plano de governo da UP, porque eles lançaram o plano de governo definitivo deles, tá lá no TSE agora, todo mundo pode baixar, um documento muito mais profissional, um documento muito mais detalhado, e eu vim aqui falar sobre o que eu achei e dar algumas sugestões, algumas opiniões aqui, como se a minha opinião muito importasse. Então, para começo de conversa, eu queria agradecer quem foi o responsável, né, que tirou a questão do plano de governo ser uma coisa amadora, ser uma coisa que não importa tanto, e organizou esse documento da forma que ele está organizado agora, tá? A gente tem uma análise de conjuntura muito mais bem escrita, muito mais bem feita, com uma coisa gráfica ali mais organizadinha, um trabalho editorial muito melhor, tá? Essa análise aqui vai ser bem rapidinha, tá? Eu quero manter isso bem sucinto, porque vai ter muita gente fazendo a mesma análise que eu, só que de forma muito mais didática, muito mais profissional. Tá bom? Esse plano de governo, ele tá trazendo uma visão macro da situação brasileira e do mundo em 2026, e ele tá fazendo, né, com números e fatos, mostrando a contradição que a gente tá vivendo. A gente tá num país extremamente rico, capaz, que pode criar uma nova indústria, que pode fazer pesquisa, que pode gerar conhecimento, mas tudo isso está paralisado porque a burguesia e o imperialismo estão segurando o Brasil. Tudo isso aliado à extrema-direita, aliado a governos que não fazem mudanças realmente radicais. Então, a gente vê aqui em toda a descrição do plano da UP que eles não querem meias soluções, eles querem fazer um trabalho de verdade, tá? Eles querem impedir essa ideia de meias medidas e vão para pauta máxima sempre que possível. Então, esse documento é muito bem escrito justamente por causa disso. Essa parte, né, do análise de conjuntura é muito bem escrita e muito verdadeira, porque assim, a gente sabe o país que a gente está e a gente sabe o que está acontecendo. E para as pessoas que às vezes não sabem, não entendem o quão profundo são as contradições, eu acho que esse é um documento importantíssimo para se ler, para se interpretar, para se estudar. Aqui, eu acho muito importante, que eu acho que é uma coisa que está meio que na boca do povo, entre aspas, eu adoro usar esse termo, que é essa questão do fim da escala 6x1, tá? A votação definitiva para o fim da 6x1, ela meio que destravou, mas ela tá travada ali no Senado. Talvez ela vá para a mesa ali no final desse mês, começo do mês que vem. E, assim, a gente não tem garantia de aprovação e mesmo que seja aprovado, a gente sabe que vai ter um monte de obstáculo que vai ser colocado na frente do trabalhador para poder usufruir desse benefício, tá? Ainda mais que a gente está vivendo num país onde existe mais de 30 milhões de trabalhadores que estão na informalidade, um número enorme de MEIs e MEs também, que são basicamente trabalhadores sem nenhum vínculo. Então, assim, ainda que seja uma vitória que a gente vai ter, ainda existem coisas que a gente vai ter que fazer. E assim, o que eu acho legal desse documento é que quando a gente está falando de vitória, de pressão popular, a gente está falando de criação de lei, de criação de PEC, nesse caso, né, o tempo de... porque nesse caso a jornada de trabalho ela é constitucional, então a gente tem que fazer uma emenda na Constituição, ela é importantíssima que os trabalhadores saibam que o trabalho deles, que a presença deles, que a pressão deles é importantíssima nesse caso, né? E a gente vê com exemplos concretos, como o caso dos trabalhadores da limpeza urbana da Paraíba, que com organização de classe, né, várias pessoas juntadas num sindicato, é possível fazer pressão financeira que se transforma em luta, que aí se transforma em lei, né? Com a organização desses trabalhadores, eles conseguiram uma redução da jornada de 6 dias para 5 e um reajuste salarial de 8%. Tá? E é importante que a gente empurre pra caramba essa pauta da 6x1, porque é uma coisa que tá todo mundo vendo, e todo mundo que eu conheço é a favor, pouquíssimas pessoas são contra isso. Quem é, normalmente, é tipo o cara que é dono de uma lojinha e ele tá bolado que não vai conseguir explorar um funcionário. E aí eu acho que chega num ponto importante que a UP vem trazendo, né? Que o povo precisa trabalhar menos, trabalhar melhor, ganhar igual. E quando a gente tá falando de trabalhar melhor, não é só no sentido de, tipo assim, ele trabalhar melhor no sentido de produtividade, mas ele ter trabalhos que sejam melhores para ele. E a gente começar a desenvolver novos ofícios, novas profissões, que as pessoas façam, que não seja só catar cana, catar minério, fazer serviço, fazer aquilo. Porque a gente tem hoje em dia uma qualidade muito pequena de trabalho e isso tá pau a pau com o problema salarial que a gente tem hoje em dia, né? Os salários são baixos justamente porque as pessoas acreditam que existem salários que possam receber um valor muito pequeno, um salário de fome hoje em dia, tá? Falar rapidinho dos negativos aqui. Ainda tem erro de digitação, né? Aqui no documento, tem alguns erros de digitação. Existe aqui uma mudança do nada de tipo essa fonte aqui para outra, que é a mesma fonte, só que agora tem um bagulho amarelo em volta, sabe? A quebra de linha no meio do raciocínio, sabe?
frases que estão soltas, coisas que atravessam 2 páginas, mas assim, é um passo perfeito à qualidade que a gente espera de um partido que está tentando disputar a institucionalidade de forma... E é isso, assim, beleza, isso é um bagulho de chatão, eu sou chatão mesmo, mas pelo menos tá um pouco melhor do que aquela coisa que só tinha 1,5 páginas. Só que, qual que tá sendo a minha crítica agora, tá? Talvez isso é uma opinião, tá? Às vezes é uma visão mais ideológica da coisa. É que, assim, esse documento é uma cartilha de intenções, tá? É um manifesto propagandista, agitador, que só faz isso, tá bom? Não tem construção real de uma proposta ali falando de onde que vai tirar o dinheiro, como é que vai financiar, quem vai financiar. E, obviamente, como existem em todos os planos de governo, existe muita coisa ali que não está na competência desse executivo, né? Do partido aqui, não está na competência do legislativo, que são coisas muito mais complexas, que só estão aqui justamente para dar uma inflamada nesse documento. Então, assim... eu ainda quero ver uma tentativa real de escrever um plano de governo aplicado. Ó, como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai fazer aquilo, da onde vai vir esse dinheiro. A gente só tem aqui, e isso aí serviria para qualquer um, a gente só ter intenção de governo ou intenção política, tipo assim, ó, vamos duplicar o salário em 2 vezes, vamos nacionalizar os planos de saúde, vamos criar empregos de infraestrutura pública no Brasil. Legal. Como? Eu quero saber como. Como é que é o nome desse programa? Como é que isso vai acontecer? Porque se isso começa a ser colocado a público, isso começa a gerar nome, isso começa a gerar interesse, isso começa a ser desenvolvido, né, de uma forma mais complexa. Isso pode ser adotado por outras pessoas que já fazem parte da política institucional. Então, assim, eu gostaria muito de ver esse tipo de coisa também sendo proposta mesmo dentro desse plano de governo. E não só um negócio tipo assim, vamos inflamar o povo, porque essa é a verdade e a verdade está por trás. Porque assim, esse documento não faz cócega num vídeo de 3 minutos do Nicolas Ferreira. Porque no Nicolas Ferreira, ele ataca todos os problemas que a maioria das pessoas está enxergando hoje em dia. Crime organizado, falta de emprego, falta de dinheiro, tarifação, essas coisas. Eu gostaria de ver com que isso seja mais desenvolvido ainda. Talvez nessa campanha ou talvez na próxima, né? E agora, falando de uma forma mais anedótica, com as minhas experiências que eu tive com a militância, difícil de concordar ou de acreditar nessas chaves de intenção aqui, porque a gente vê na militância, e eu vi no partido, que é muito ineficiente, as pessoas não sabem se comunicar, as pessoas não sabem se organizar, as pessoas não sabem construir, as pessoas não sabem conversar normalmente, porque acreditam que existe uma coisa sempre certa a fazer e não existe ali maleabilidade para fazer qualquer tipo de construção que não seja dentro dessas 4 paredes que o partido está criando de uma forma meio arbitrária. Beleza, ele tem a leitura, tem ali a linha, tem ali não sei o quê, mas... falta um pouco de boa vontade para poder fazer com que essas construções aconteçam de verdade. Então eu quero ver ali mais organização, mais construção. Porque se um partido não consegue organizar, sei lá, uma escola preparatória para vestibulinho, como é que eu confio que os caras vão ter qualquer capacidade de fazer uma dessas coisas aqui, tá? Porque assim... impossibilidade política não existe, porque a gente tem um exemplo muito claro que é o SUS. O SUS foi considerado impossível, é impossível você dar assistência médica universal para todo mundo sem você ter um caixa forte, etc, etc, mas as pessoas sentaram, desenvolveram, criaram uma forma disso acontecer. Então assim, eu quero que isso aconteça também nessa faceta institucional desses partidos, por mais que esses partidos não operem de forma institucional e nem queiram operar dessa forma. Porque assim, você dizer que você não participa disso, não participa daquilo, é dizer que você não quer angariar fundos, que você não quer espaço, que você não quer poder político, você só quer o prazo máximo, a coisa máxima, que é a revolução, sendo que a gente nem consegue chegar a um desenvolvimento de curto, médio prazo, né? Porque por mais nobres que sejam essas intenções, num partido que precisou tropeçar 2 vezes para entregar um documento que ainda tem um pouco ali de pressa, de amadorismo, não parece ser palpável, sabe? Ainda mais a curto, médio prazo, porque assim, se a gente for pensar num trabalhador que está sofrendo
de alguma coisa, que tá com algum problema muito sério, que tá faltando comida, que tá faltando saneamento básico, ele não tem esse tempo de esperar até a revolução para poder garantir essa coisa básica para ele. Então a gente precisa usar desses momentos, né, da eleição institucional, de uma captação de fundos, de uma emenda, etc., para poder garantir com que algum desses trabalhadores se sintam contemplados pela gente. Porque até então, cara, não existe nenhuma contemplação de nada feito por esses partidos da esquerda radical, né? Da esquerda radical eu digo comunistas, tá? Não esquerda radical light. Brincadeira, galera. Mas é isso, tá? Eu gostei. Parabéns, porque o pessoal fez essa análise de conjuntura, disponibilizou, construiu, revisou. Eles entenderam da onde que vem a crítica, aceitaram e produziram alguma coisa para rebater essas críticas. Para mim, ainda falta muita coisa. Para mim, o objetivo desse documento ser só de você se filiar ao P e não fazer parte dessa construção mais curto prazo desse trabalho eleitoral deles que está acontecendo agora, para mim isso ainda enfraquece um pouco isso tudo, tá? Mas é um começo e eu espero que continue, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Eu estou torcendo pelo P e vamos lá.